Porque a igreja no Brasil celebra no mês de agosto o mês vocacional, que é um tempo dedicado à oração, reflexão e ação nas comunidades, com foco nas vocações. Na semana passada, nós oramos pelos bons pastores, que têm a missão de evangelizar, de levar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. Nesta semana, nós estamos rezando pelo matrimônio. Por isso, hoje a gente recebe um casal da cidade de Lorena, interior de São Paulo, o Cristiano Mota e a Michele Mota, para falar dessa vocação tão importante que constrói as famílias. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. E é uma vocação linda mesmo, né? Sim. Quando a gente fala construir famílias, isso é tão profundo, Sim, né? Sim. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Vocês têm 2 meninos, né? 2 filhos. Temos 2 presentes. 2 presentes de Deus. Sim. Eu queria, né? Como a gente começa a falar de matrimônio, a gente quer saber da história. Sim. Como é que vocês se conheceram? Em que ambiente vocês se conheceram? E se pode falar assim, quando? Porque passa, né? Deve ter um bom tempo aí, né? Um pouquinho. Então, eu e a Michele, nós nos conhecemos na comunidade de São Judas Tadeu, em Lorena, no grupo de jovens. Eu já dava catequese e eu estava em busca realmente de encontrar alguém dentro da igreja que pudesse dividir a minha vida, né? Que eu iria me casar, ter uma família. E Deus me presenteou com a Michele, né? Sim. Que gostoso. Vocês já viviam nesse ambiente da igreja? Sim. Já Sim. faziam parte do grupo de jovens? Exatamente. Você tinha essa pretensão também, Michele? Ah, eu quero encontrar uma pessoa que pense como eu, que goste de ir nos mesmos lugares. Sim, eu sempre fui muito tranquila quanto ao relacionamento, né? Matrimonial, namoro. Então eu sempre pedi para Deus, olha, eu só vou me relacionar com uma pessoa quando tiver a certeza que vai ser para toda a vida. E assim foi, né? Eu canto, toco, e na época eu tocava bateria, ele dava catequese e nós nos encontramos no grupo de jovens. E ali começou uma amizade e foi acontecendo. Que bonito. Que Eu lindo. tenho certeza que quando ele viu ela cantando, ele falou assim, o quê? Voltar na bateria, né? Assim, O opa, quê, né? Você minha tem jeito de ser gente? mais calmo, mais tranquilo, né? Dava catequese, você tocava bateria. Mas Como é que o foi essa contrário. mistura aí, rapaz? É o contrário, porque eu sempre fui muito ativo na questão da catequese em si, e ela, não por tocar bateria, mas ela sempre foi muito tranquila mesmo. Que gostoso. Né? Ela puxou muito isso do pai dela, e é interessante quando ela fala isso também do nosso início. Eu tive uma vida muito atribulada por perder meu pai muito cedo, então quando eu também fui buscar uma pessoa para que eu pudesse viver, né, com ela, eu pedi muito a Deus, tanto que quando ela falou que a gente teve esse processo mesmo de amizade, durante 3 meses a gente só conversou. A gente não ficou como a maioria dos casais ficam, né? A gente conversou. Eu lembro que quando a gente deu o primeiro beijo, ela ainda falou, nossa, você foi muito pão duro, 3 meses. Ainda te cobrou, é? Que ótimo. Né? Então, foi todo um processo de amadurecimento mesmo que foi acontecendo. Que gostoso legal, isso. que demais. E vocês namoraram quanto tempo? 7 anos. 7 anos. Pão duro de novo, hein, bicho? É esse de novo, cara. Peraí, já é 7. Foram 7 anos. Para nos conhecer, né? Um Tá pouquinho. certo. E como eu digo a ele, foram 7 anos de namoro, mas eu fui conhecê-lo totalmente depois que nós nos casamos. Né? É muito complicado. São pensamentos diferentes, gostos diferentes. E Sim, conviver, né? sim. No mesmo espaço. Sabe? Porque namorar é uma coisa, viver Exatamente. juntos, né? Trocar manias, trocar Exatamente. problemas, trocar temperamentos, né? São coisas completamente diferentes. E como é que são os filhos de vocês hoje? Me fala, como é que é o temperamento deles, assim, pra quem puxou mais? A gente pode dizer que o maior, ele puxou para ela, mais tranquilo, mais calmo. E sempre o menor é aquele que, né, vem para dar aquela sacudida, né? Então o Guilherme realmente veio para ser esse movimento que necessitava também. Mas a gente pode dizer que a gente tem 2 filhos maravilhosos. Sim. E a grande alegria que a gente tem é deles nos acompanhar em todo o processo também de estar
firmes participando na comunidade. E isso nos alegra muito, né? Porque a gente vê principalmente o meu maior, um menino de 15 anos, né, que já poderia estar saindo, estar buscando outras coisas, mas hoje ele busca estar nos encontros vocacionais, estar nos encontros de jovens, participa ativamente na comunidade. Isso alegra muito o nosso coração. Que lindo, né? Ele canta comigo nas Isso que eu ia missas. perguntar, ele canta com você? Sim. Nossa, que delícia. E o menorzinho, né, eu faço parte do movimento sacerdotal mariano. E agora nós iniciamos há pouco tempo o movimento sacerdotal mariano infantil. E ele está conduzindo. Que bonito isso. Quando a gente fala do matrimônio como uma vocação, né? Às vezes as pessoas falam uma vocação. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque é perceptível, né, que vocês começaram na igreja. E como todos os casais casaram, é tudo muito novo, tem a convivência, tem os desafios, mas vocês permaneceram ali, né, no vínculo da igreja. O que o vínculo da igreja ajuda vocês como família, como formação, como essa vocação mesmo que a gente tem que ter para o matrimônio a partir do momento que a gente diz o sim um para o outro, né? Eu acredito, e nós dois estamos fazendo uma preparação também de consagração a São José. E um dos trechos fala assim que nessa preparação, o santo ele vai falar assim que ele enxerga 3 alianças, que é a aliança do noivado, a aliança do sofrimento e a aliança da felicidade. Então o casamento realmente é isso, né? A gente vive esses 3 passos de preparação, de vivência e de felicidade. O que traz realmente a felicidade para nós, assim como você colocou, da vocação, é o próprio Cristo. Ele é a base para nós, porque a gente sabe que as dificuldades vêm. E nós, como casais, já passamos por grandes dificuldades. Mas Deus sempre foi a base, né? De sempre não desistir. Eu vejo que hoje no mundo nós somos muito treinados a desistir facilmente das coisas. Né? E o casamento a gente casa para ser eterno, para viver a vida toda. Né? E é nisso que consiste, quando a gente pensa na questão da vocação em si, é de entender que Deus já me presenteou, mas Ele é a base de tudo. Mesmo que venham as tempestades ao quais nós já passamos por algumas, Ele sempre foi nosso sustento, né? A nossa base. E essa base é muito importante, né? Hoje, principalmente hoje, né? Nos dias de hoje, que parece que as pessoas estão perdendo um pouco mais essa base, né? E o trabalho que vocês fazem é incrível, de catetizar pessoas, principalmente com os filhos de vocês, né? Sim. Que cada vez mais parece que a juventude às vezes está esquecendo um pouco desses princípios, né? Não é verdade? E isso vem da família, né? Sem dúvida. Se a gente tem uma família que ela é ali, ela tá na igreja, se a gente tem os avós que, né, fazem essa contribuição de ensinar as orações, de ir para lá e para cá com o neto, por exemplo, você começa a ter isso no caráter, na disciplina da criança, e ela cresce com vontade de fazer aquilo de uma forma natural, né? E eu acho que isso é importante para vocês. Sim. Quando você vê a sua família na igreja, o que você pensa? Nossa, primeiramente é uma gratidão, é uma alegria imensa, né? É uma alegria silenciosa. Como eu falo para o Cristiano, assim, é muito gratificante você ver os seus filhos servindo, né? É uma história que está se repetindo. Como nós dois nos conhecemos, né, na igreja, os meninos também estão lá, o nosso maior namora e a namorada também ele conheceu na igreja. Que legal. Então você vê que, sabe, é aquele processo, é uma história que está se repetindo, mas Deus sendo o centro, né? É um orgulho muito grande, é uma gratidão a Deus muito grande. Muitos casais vêm conversar com vocês para pedir conselho, para saber o que fazer, porque eu acho isso importante, essa partilha, né? Sim. Isso é muito comum também porque a gente participa dos encontros de casais dentro da comunidade. E é legal na nossa comunidade porque ela atende também a zona rural. A paróquia lá, ela tem 16 comunidades, então a grande maioria fica na zona rural. Então a gente faz um encontro de casais para a zona rural e um encontro de casais para a matriz. E tem uma participação muito grande. E nós costumamos sempre lá fazer uma partilha sobre essa vivência mesmo matrimonial. Eu recordo que a última que nós participamos, nós falamos sobre os sonhos de Deus na nossa vida. Porque o casal, o grande desafio do matrimônio
é abrir mão muitas vezes dos sonhos individuais, porque cada um de nós tem os nossos sonhos e os nossos projetos, mas muitas vezes para ver a felicidade do outro e a felicidade da família, você muitas vezes tem que abrir mão do seu sonho. E é interessante que a gente sempre fala isso, deixe com que Deus possa sonhar em nós, porque Deus sempre vai sonhar o melhor para cada um de nós. Então esse é o grande desafio que a gente sempre coloca para os casais, deixe os nossos sonhos individuais de lado para que Deus possa sonhar em cada um de nós. O mais legal, o mais interessante em vocês é que vocês partilham as dificuldades, né? Sim. Não é verdade? Porque partilhar coisa alegre e feliz é até mais fácil, né? E como é que é isso? É partilhar a dificuldade, de abrir mesmo a sua família e falar assim, não, eu tenho dificuldade aqui, vamos lutar contra essa dificuldade para outros casais, tá? Então, eu acho que muitas pessoas, quando nessas partilhas, eles quando nos veem na igreja, eles enxergam aquele casal perfeito, que não existe, que não tem, que são casais que, como qualquer outro, têm suas dificuldades, têm seus problemas. E isso, para eles, de certa forma, causa um certo espanto logo de início, mas depois eles passam a entender isso, que como o Cristiano e a Michele passam por dificuldades, eles estão vencendo, esse é o caminho que a gente tem que seguir. 1 ano e meio atrás, eu passei por um golpe muito duro, que foi um golpe financeiro mesmo, que eu perdi um valor muito alto. E eu recordo que no momento quando eu cheguei na minha casa, e eu chorava muito, porque é a perda de um sonho, era a realização de um sonho que eu estava correndo atrás, e eu acabei passando por esse momento difícil. E eu lembro que eu estava no sofá chorando tanto, meu filho na pia, lavando a louça. Aí ele ainda falou assim para mim, pai, acalma, fica calmo, tudo vai dar certo. Naquele momento eu senti assim a voz de Deus falar comigo e ao mesmo tempo, como a Michele acabou de colocar, a satisfação que realmente é criá-los para Deus. Porque se fosse em qualquer outro momento ou outra situação, ele poderia falar, não pai, né, de outro jeito. Ele falou, pai, tenha calma, tudo vai dar certo. Então isso acrescenta muito para a nossa vida, né? Com certeza. Se fosse para vocês darem conselhos para as pessoas que estão começando essa vida agora, né, que acabaram de casar, pessoas que querem esse sonho, né, do matrimônio, o que vocês falariam para elas? Olha, como eu disse para você, eu já sempre tive muita consciência de que não seria fácil, né? Em vários sentidos. Não é fácil, mas se você realmente ama, se é esse desejo do seu coração, entregue para Deus, né? E como o Cristiano colocou, deixa Deus sonhar por você, porque na hora certa, as pessoas que ainda estão à procura do seu José ou José da sua Maria, Deus vai colocar. E tudo na vida tem o tempo certo e o momento certo. Tem que ter fé, né? Mas tudo tem a hora certa. E a gente tendo essa compreensão fica um pouco mais fácil, né? Porque o ser humano é ansioso, não adianta. Com certeza, mas é né? lindo isso. Tenha calma, que tudo vai dar certo. Sim. Tudo vai se encaixar, né? Sim. Muito legal, muito legal. Que bonito isso. Que a família de vocês seja ainda mais abençoada, né? Que Deus continue no caminho da vida de vocês sempre, provendo sonhos e que vocês passem essa tranquilidade para as pessoas, que é gostoso conversar com vocês. Obrigado. Eu só acho que um dia a gente quer ver a Michele cantar. E tocar Isso. bateria. Com certeza. E tocar É. bateria, viu, Michele? Arranha um pouquinho o violão também. Pronto, Aí, pronto, né? Eu acho uma concordo, acho ótima. E vocês vão gostar. Com certeza nós iremos, porque a música também resgata, a música também evangeliza, Com a música certeza. também canta, ensina, né? Sim. E que a gente consiga fazer isso com as canções, falar de forma bonita que atinja todas as pessoas, viu? Que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada por falar um pouquinho sobre isso pra gente e que a gente em casa entenda que a nossa família é o que a gente tem de mais precioso na nossa vida. Então, que a gente dê valor à nossa família, que a gente enfrente os desafios, sempre com muito diálogo, com muita paciência, tentando compreender o outro. E aquele dia que a gente acha que a gente não vai conseguir conversar, fica em silêncio, né? E o casamento é uma vocação, Segura um né, pouquinho, Abi? exato. Família Entenda, é uma vocação. Entendeu? E se a gente tem, é porque Deus sabe que a gente dá conta de ter uma, não é? É verdade. Obrigada, Deus abençoe Obrigado. vocês, Amém. viu? Coisa Todos boa. nós.
Lembrando que nesse mês todas as vocações são lembradas. Então a vocação presbiterial, que a gente rezou no primeiro domingo com o Dia do Padre, agora essa semana a vocação ao matrimônio, rezada ontem, com o Dia dos Pais, a vocação à vida religiosa, lembrada no terceiro domingo com o Dia dos Religiosos e Religiosas, e a vocação dos leigos e leigas com o Dia do Catequista. Então esse é um tempo propício para a gente fazer as orações, as reflexões e pensar principalmente nas nossas ações, para a gente e com a nossa comunidade também. Não é? Coisa linda. Simbora, Simbora. continuar? Obrigada, sejam sempre muito bem-vindos, viu? Obrigada.